teu filho, Pai. Que o Senhor encha ele com tua presença, Senhor. Que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor abra nossas mentes para que possamos entender, Senhor, mais uma doutrina e pôr em prática em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Se for para exortar, se for para ensinar, que o Senhor assim faça, Pai. Mas que possamos sair daqui, Pai, mais uma noite que aprendemos, Senhor, da Tua palavra. E é assim que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Venha mais para cá. Esse azinho tá bem geladinho aqui. Chega para cá, vocês. Chega, maridão, para cá, mais para perto de mim. Eu tenho que olhar para dentro do olho de você, que é para a gente ver como é que tá. Se um dormir, a gente acordar. Cheguem para cá. Ninguém vai morder vocês, não. Irmãos, eu pedi mais tempo porque hoje nós vamos concluir a carta aos Hebreus, capítulo 12. E o assunto de hoje ele é muito importante porque é um dos assuntos mais atuais, para não dizer o mais atual, assunto que é passado nas mídias, tanto nas mídias televisivas como nas mídias sociais. E eu creio que hoje vai ser uma noite de muito aprendizado e você vai sair daqui muito feliz com tudo que Deus vai falar ao seu coração. Os irmãos que não puderam vir têm a oportunidade de participar do culto através da live hoje. E eu vou concluir esse estudo de hoje, porque a partir de quinta-feira que vem, a nossa igreja vai disponibilizar um curso bíblico. Para quem tem vontade de fazer teologia e nunca teve a oportunidade, alguns professores do nosso seminário teológico vão vir às quintas-feiras para cá, dar alguns assuntos bíblicos. E nós vamos passar 3 meses com muito aprendizado nas quintas-feiras. E toda a quinta-feira vamos disponibilizar para o professor, no mínimo 1h30 de ensino, para juntos aqui aprendermos. Então, os irmãos vão se preparando, porque a partir de quinta que vem começa uma maratona de ensino bíblico com muitos assuntos, entre eles maturidade cristã, o culto bíblico, a obra missionária, a família cristã, prosperidade bíblica, líder segundo o coração de Deus e o padrão de Deus para o casamento. No fim, teremos um encontro de casais que minha esposa vai estar organizando, e os casais da igreja vão estar, nesse último dia de ensino, celebrando e também jantando todos juntos em um local que vamos definir. Então, quinta-feira que vem, a partir dela, vamos ter alguns professores nos ensinando alguns assuntos. E as aulas serão por slide, nós vamos organizar aqui, vai ter apostila para quem quiser acompanhar o estudo, então vai ser muito importante você participar. Abra sua Bíblia comigo no livro... Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos concluir e você vai lá para o versículo de número 14. Alisson, se possível, traga para mim aquilo que os camelos quiseram quando estavam no deserto. Hebreus, capítulo de número 12. Capítulo 12. O verso é o de número 14. Nós vamos falar de algo muito importante. Preciso que os irmãos fiquem atentos e que essa palavra ela possa trazer muitos frutos para a sua vida espiritual e principalmente para a sua vida emocional. Hebreus capítulo 12, verso 14.
Todo mundo achou? Diz assim o texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Até aí. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Temos aqui os irmãos, ou uma parte dos irmãos da nossa congregação ali no tabuleiro do Barreto, né? Glória a Deus. Irmãos, um dos temas mais falados hoje e que a medicina tem destacado em todos os cenários da saúde é o tema ansiedade, depressão e amargura. E, por incrível que pareça, a cada dia os dados só aumentam. E, irmãos, a quantidade de pessoas depressivas, ansiosas e amarguradas tem subido de forma desastrosa. E isso não é diferente dos irmãos também da congregação. E quando eu falo da congregação, não me refiro só aqui, mas os irmãos em Cristo Jesus em todo o mundo. Muitas pessoas estão cuidando do seu físico, em atividades físicas. Muitas pessoas estão trabalhando em alguma área que o seu físico está sendo bem trabalhado. Muitas pessoas cuidam da área espiritual. Vem ao culto, participa de alguma coisa, mas pouquíssimas pessoas cuidam da sua área emocional. E nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito. E com isso eu quero lhes falar acerca do que Paulo, alguns dizem Paulo, geralmente a gente fala Paulo, né? A gente perde a noção, mas o escritor aos Hebreus não tem autor, mas a gente sempre menciona aquilo que a gente acha que é. E ele vem dizendo que nós temos que seguir, é uma ordem. Isso aqui está no imperativo, você não tem a opção, você tem que cumprir essa ordem, é seguir a paz com todos. E a santificação. E a Bíblia deixa claro que sem a paz com todos e a santificação ninguém verá o Senhor. E aqui nós temos um padrão de Deus para as nossas vidas. Qual é o padrão de Deus? Que eu tenho que estar bem com Deus e com o meu semelhante ou próximo. Sem eu ter comunhão com o meu próximo, eu não tenho como ter comunhão com Deus. Entenda que a nossa vida ela é horizontal e vertical ao mesmo tempo. A nossa vida é de relacionamento com Deus e de relacionamento com o nosso próximo. Então, um cristão que se relaciona com Deus, mas ele detesta o próximo, tem alguma coisa errada na vida dele. O cristão que ele se relaciona com Deus, ele é santo, ele pratica a santidade, a gente olha para ele e diz que rapaz, acaba tão santo. Mas ele é o tipo de pessoa que ele não tem paz com ninguém, e se ele pudesse lhe tirar da igreja para não ver mais a sua cara, ele lhe tirava, essa pessoa está quebrando uma forte aliança, que é a principal com Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda delas é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E falar de relacionamento, falar de conviver, falar de participar, falar de congregar, não é fácil, porque cada um tem um pensamento, cada um tem um temperamento, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tipo de emoções, os seus jeitos e trejeitos, e muitas das vezes não conseguimos nos adequar tão facilmente. Até na nossa própria família há atritos, quem dirá com pessoas desconhecidas da ótica familiar. Teremos muito mais atritos ainda. Mas a Bíblia nos traz uma ordenança divina que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E temos que atentar para isso com muito cuidado. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de situação. E nós vamos falar hoje, que é o tema principal da mensagem, que nós vamos abordar, sobre raiz de amargura. Sobre mágoa, sobre situações que acontecem no nosso dia a dia,
que aconteceram na nossa vida, que podem acontecer no futuro, que nós temos que saber lidar com elas, ou teremos muito prejuízo. Então, se você veio para cá hoje, você vai sair daqui, primeiro, sarado. Depois, sabendo quais serão suas atitudes após este ensinamento. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Nós vamos ler uma história um pouco longa, mas é necessária para que a gente compreenda alguns assuntos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Segundo livro do profeta Samuel, eu acho que é o primeiro livro do profeta Samuel, perdão, primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Isso, primeiro livro. Rapaz, eu estou enganado. Eu comecei fazendo live, errando até os versículos. Tá ruim, né, irmão? É o segundo livro do profeta Samuel mesmo, só que o capítulo é o 13. Perdão, irmãos, é porque a gente anota aí. Às vezes a nossa letra não ajuda tanto na hora da leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 em diante. Aqui está falando do que aconteceu entre a família de Davi, do rei Davi da época. O versículo 1 em diante diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Aqui está narrando um acontecimento entre filhos, irmãos. Este homem, Amnon, ele se apaixonou por sua própria irmã e ficou angustiado por aquele amor e aquele sentimento que ele tinha pela sua própria irmã. E ele ouviu o conselho de um homem que lhe aconselhou, o homem chamado Jonadab, que lhe aconselhou a se fingir de doente, a ficar na cama, acamado, fingir que estava doente. E quando o rei, o seu pai, Davi, viesse falar com ele, ele pediria para Tamar cuidar dele porque ele estava doente. Ele inventou toda uma história. Ele arquitetou um plano para ficar com a sua irmã escondido. E a Bíblia diz que quando a irmã veio tratar dele e cuidar dele, ele pegou a irmã à força e teve relações com ela. Aí a Bíblia diz que a irmã dele foi expulsa do quarto e saiu pelos arredores chorando. Quem se encontrou com a irmã dele, que é irmão também dele, o seu irmão Absalão. Absalão ouviu toda a situação, trouxe a sua irmã para morar com ele e ficou com muita raiva daquele acontecimento. Só que a Bíblia diz que Absalão preferiu nem falar com Amnon e deixar a situação em stand-by, deixar a situação quieta. Passou 2 anos. Olha só o que aconteceu na Bíblia, está na Bíblia, viu? Passou 2 anos, capítulo 15 narra. A Bíblia diz que Absalão convocou Davi para um momento em família. Davi não podia ir devido aos muitos negócios. Aí o Absalão diz: manda Amnon, meu irmão, vir no teu lugar, dá certo. Davi, não querendo mandar, ele insistiu e enviou Amnon. Absalão, depois de 2 anos, arquiteta agora a morte de Amnon, da situação de 2 anos atrás, irmão. Então eu quero lhe fazer uma pergunta para início de estudo nessa noite. Eu quero que você faça uma retrospectiva da sua vida de agora, há muitos anos atrás, ou há dias atrás, ou há semanas atrás, ou há meses atrás. E você comece a se lembrar de situações que aconteceram com você que lhe causou amargura, raiva, dor.
e que você não resolveu, você preferiu ficar na sua. Só que todas as vezes que você se encontra com essa pessoa, você lembra, e aquilo lhe causa mais dor. Ou todas as vezes que você está perto dessa pessoa, aquilo lhe traz à memória, lhe causa mais sofrimento. Você consegue lembrar da situação que você viveu há tempos atrás. Tudo isso por situações não resolvidas. E eu vim lhe dizer uma coisa nessa noite que aprendi estudando. A raiz de amargura, ela vai brotar. A Bíblia diz que ela vai brotar. Na nossa vida nós estamos sujeitos a sermos decepcionados, traídos, feridos. Vai brotar. A questão é se nós vamos deixar crescer ou se nós vamos arrancar. Porque a raiz de amargura no hebraico quer dizer como uma erva amarga, uma erva daninha. Algo ruim, nocivo, que vai crescendo em nossa vida e tomando conta do nosso ser e das nossas emoções, irmãos. Quantas pessoas estão se privando da graça de Deus? É o que o texto diz em Hebreus. Cuidado diligentemente para que, brotando a raiz de amargura no seu coração, não lhe prive da graça de Deus. E o que é graça de Deus? Favor imerecido. Se nos privarmos da graça de Deus, perdemos a nossa salvação. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é um dos mais pregados, só que esse ponto aqui parece que os pregadores têm medo de falar, e eles pulam. Mas tem algo muito interessante na parábola do filho pródigo e do irmão mais velho, que a gente parece que não atentou para isso. Como todo mundo conhece, eu pedi para que abrisse no capítulo 15 de Lucas, porque muita gente está acompanhando pela internet, vai procurar na Bíblia lá e vai encontrar. Mas os irmãos aqui já têm mais tato com isso, já sabem onde é que está, já sabem qual é a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho mais novo pega a herança do pai, sai para uma terra distante, gasta tudo com meretrizes. E a Bíblia também diz que o filho cai em si, porque estava cuidando de porcos e desejou comer a comida do porco. Ao voltar para a casa do pai, para pedir misericórdia, que o pai fizesse ele como um dos seus trabalhadores. Só que a Bíblia diz que o irmão mais velho estava no campo trabalhando, e quando retorna, vê as danças e a música, pergunta a um dos seus empregados: o que é que está acontecendo lá? Teu irmão mais novo, que gastou tudo com as meretrizes, chegou, teu pai fez uma festa, matou o bezerro cevado, estão se alegrando. A Bíblia diz que o filho mais velho chega até o pai, e o pai insiste: meu filho, o meu filho mais novo estava morto, mas ele reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Vamos se alegrar, vamos festejar, vamos participar conosco. Só que a Bíblia diz que a parábola termina sem nós sabermos o que o filho mais velho tomou de decisão, e nós entendemos que o filho mais velho ficou de fora da festa por causa da amargura. É tanto que ele passa até na cara do pai: o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus irmãos? O teu filho mais novo vem, gastou tudo com as meretrizes, tu faz um bezerro, mata um bezerro cevado para ele? Ele estava guardando o sentimento de amargura pelo pai, porque na visão dele o pai deveria dar mais coisas a ele. Só que o pai quebra isso quando diz assim: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu filho, é teu. Se você quisesse pedir a fazenda para matar, para se alegrar com seus amigos, você tinha feito, não tinha restringido isso. Mas você não quis. E isso nos ensina que a raiz de amargura pode nos tirar muitas alegrias. Tem muita gente, tem muitas igrejas que estão sem alegria porque estão amarguradas. Muitas pessoas não querem mais congregar nem vir para o culto porque estão amarguradas. Muitas pessoas pararam de cantar nos corais das igrejas por aí, por aqui, porque estão amarguradas. Muitas pessoas não querem mais participar de alguns momentos com os irmãos porque estão amarguradas. Muitas pessoas perderam o desejo de pregar, de cantar, de fazer a obra porque estão amarguradas. Você entende?
Irmão, vai doer, não vai sair glória hoje não tem problema. Mas tinha um remedinho, eu me lembrei, eu vi um pregador falando, tinha um remedinho antigamente que o nome era Metiolate. Minha mãe comprava. Quando eu me arranhava qualquer coisa, minha mãe comprava. E ela rosqueava e tinha tipo como se fosse uma espátulazinha para passar o Metiolate em cima, branquinha. Não sei se ainda é assim, tem esse remédio ainda, ou se é assim, eu não sei. Mas, irmão, ardia. E ela disse, meu filho, vai doer, mas vai sarar. Vai arder, mas vai ficar bom. É como essa palavra de hoje. Vai doer em nós. Porque muitas das vezes nós estamos assim. E estamos amargurados. Perdendo a alegria de muitas coisas. E detalhe, culpamos os outros. A pessoa amargurada, ela sempre vai colocar a culpa no outro. Ela nunca admite que a culpa é dela. Ela sempre vai dizer, é assim por causa disso. É assim por causa de fulano. É assim por causa de Beltrano. Eu estou assim por causa de... Não, a pessoa amargurada é assim. Ela sempre vai procurar uma justificativa para continuar guardando a mágoa. E a raiz de amargura, irmãos... O único remédio para a raiz de amargura no nosso coração é o perdão. Não tem outro remédio. Porque se você matar a pessoa que lhe feriu, ainda assim você não consegue sanar a situação no seu interior. Se você deixar de ver aquela pessoa que lhe feriu, ainda assim, mesmo não vendo ela, vai ter alguma situação que vai acontecer que vai lembrar da situação e você vai estar ferido de novo no seu interior. E os maiores problemas que nós enfrentamos na nossa vida congregacional, de seguir a paz com todos, de termos uma comunhão genuína como Cristo quer, é justamente as raízes de amarguras que têm brotado em nosso coração e nós temos cultivado elas dia a dia por causa de coisas simples. Eu já vi pessoas chateadas com outras que perderam até amizades por coisas insignificantes. Porque não falou comigo hoje, eu não quero mais conversa com ele. Eu digo porque eu já vi isso. Pessoas que ficaram amarguradas porque o irmão passou e não deu a paz do Senhor. Já ficou com mágoa no coração. E o que é a mágoa? Em sua raiz significa água parada, água podre, água suja. É aquilo que a gente guarda. É aquilo que a gente centraliza no nosso coração. E eu vou lhe dizer uma coisa, a raiz de amargura interfere até no nosso relacionamento com Deus. Pastor, desde coisa, não existe isso não. Eu vou provar a você na Bíblia que se nós estivermos amargurados, tristes, magoados, e cultivando isso no nosso interior, até o nosso relacionamento com Deus é destruído. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículo de número 23. Mateus capítulo 5, verso de número 23 em diante, que diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Quando estamos amargurados, a nossa adoração se transforma em, como eu posso dizer, em maquiagem. A gente não consegue adorar. A gente não consegue orar. A gente não consegue ter comunhão. A gente não consegue cear. A gente não consegue nada, irmão. Uma pessoa amargurada, ela não consegue nem vir para um culto.
Porque na mente dela já tem pessoas aqui que já causa aquele ranço, já causa aquela angústia, já bate na ferida. E ela é travada por isso. Muita gente deixa de ir para a igreja, irmãos, nem é pela vida espiritual que está a situação difícil, nem é pelas ações do diabo, não. Muitas das vezes é pelas amarguras que estão no coração. Que quando lembra da igreja, lembra do templo, lembra das pessoas. E ao lembrar das pessoas, vai ter pessoas que ela vai lembrar que vai causar dano. E na hora não vai dar vontade de vir para a igreja. Você conhece alguém assim? Não precisa responder não. Mas por que isso, pastor? Porque brotou a raiz de amargura no coração. Porque a erva daninha se instalou no seu interior. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem muita gente assim, irmãos. E se não tivermos cuidado, aqui tem pessoas assim também. Na live tem pessoas assim também. E nas igrejas no mundo tem muita gente assim. Então aqui eu destaquei um episódio bíblico sobre amargura, para que nessa noite nós possamos refletir de forma mais profunda, para você entender as consequências da raiz de amargura na vida do ser humano. Você vai abrir sua Bíblia comigo no capítulo 34 do livro do Gênesis. E nós vamos se encontrar com uma situação bíblica que aconteceu, muito difícil, e se alastrou por causa de uma raiz de amargura. Gênesis capítulo de número 34. Nós vamos ler agora com calma, porque eu quero discorrer nesse capítulo. Nós temos 50 minutos, é o que eu preciso para nós aprendermos muito sobre esse assunto e o quanto ele é importante para as nossas vidas e para os dias atuais. Até para aqueles que não servem a Deus. Se eles pegarem esses ensinos aqui e colocarem em prática, a vida deles melhorarão 100%. Gênesis 34 diz assim: Ora, Diná, filha de Lia, dera luz a Jacó. Saiu que Lia dera luz a Jacó. Saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao seu coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violentada por Siquém, e estavam os seus filhos do campo com o gado, ele calou-se, pois até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhe Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote do casamento e as dádivas, e darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná responderam com dolo a Siquém e ao seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso.
da nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, verso 17, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram ao pai e ao filho. Não tardou o jovem fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres e suas filhas e demo-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado, as suas possessões, todos os seus animais, não nos serão nossos. Concitamos, pois, com eles e habitaremos conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado, dos que saíram pela porta da cidade. Para aí, só para você entender, eu vou resumir tudo que eu li, para o pessoal entender melhor. A filha de Jacó saiu, quando chegou em uma terra estrangeira, para conhecer o lugar e conhecer as mulheres do lugar. Um daqueles homens, que no caso é Siquém, um dos poderosos, pegou a menina e, em grosseiras palavras, estrupou ela. Teve relações sexuais ilícitas, pegou ela a força. Só que o pai descobriu, ficou calado porque os filhos estavam no campo, enquanto os filhos chegavam. Os filhos souberam da situação, só que o cara que pegou na força, o Siquém, ele se apaixonou por ela. Ficou louco de amor por ela. E queria ela como esposa. E foi até Jacó negociar o seu casamento. E nessa negociação, ele disse: o que vocês me pedirem eu dou, para que o meu filho se case com a vossa filha. Os filhos de Jacó, espertos e com raiva, porque fizeram aquilo com a sua irmã, articularam um plano de dizer a ele: se vocês se circuncidarem, a gente deixa ela casar com seu filho. Porque a circuncisão, como vocês sabem, é cortar o prepúcio. E isso deixa o homem muito fraco durante alguns dias. É como uma cirurgia de fimose. E o que é que aconteceu? Quando todo mundo se circuncidou, os filhos de Jacó, que já tinham armado o plano, foram até a terra deles e matou todo mundo. Então vamos lá. Pessoas amarguradas, primeiro, são pessoas que se iram, que têm raiva e que se revoltam. Uma pessoa magoada é uma pessoa que não tem papas na língua. É uma pessoa que, se ela puder matar, ela mata. Se ela puder dar o troco maior do que fizeram com ela, ela vai dar o troco maior do que fizeram com ela. E ela vai fazer de tudo até descontar, achando ela que vai resolver alguma coisa daquilo que ela passou. É tanto que você já deve ter assistido alguns filmes e alguns deles abordam a questão vingança. E muitos daqueles passam o filme todo até se vingar, porque fulano matou a mãe, matou o pai, matou alguém, e ele vai querer se vingar. Mas na hora que ele vai matar o personagem próprio diz assim: ei, você sabe que você me matando não vai trazer ela de volta. Não sei se você já assistiu alguma coisa parecida. Porque a amargura e pessoas amarguradas, elas podem se irar, se enraivecer, se revoltar e se irar de maneira muito ruim. E a Bíblia vem dizendo em Efésios, capítulo 4, verso 26, para nós que servimos a Deus: irai-vos, mas não pequeis.
A ira não procede da justiça de Deus. A ira é um sentimento que pode te levar a pecar e a destruir a tua própria história. Quantas pessoas se iraram e destruíram suas vidas, famílias, perderam tudo por causa de uma ira? Quantas pessoas você já deve ter conhecido que por causa de uma ira fez coisas que hoje se arrependem amargamente, mas não tem mais como voltar atrás? Inúmeras. Provérbios de número 26, versículo de número 21, nos traz um bom ensinamento sobre pessoas que se iram. Provérbios 26, verso 21 diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Quem é amargurado ou amargurada e se encontra enraivecido ou revoltado, ela vai espalhar esse veneno por onde ela passa. Ela não vai se conter em conquistar o máximo de pessoas que puder. Porque ela vai correr atrás para espalhar o máximo que ela conseguir. E você já deve ter encontrado muitas pessoas assim. Pessoas que estão amarguradas com algumas situações, enraivecidas, revoltadas, que já chegam falando mal do outro. Eu vou dizer aqui algo que é muito certo. 99% das pessoas que vão falar mal de outra pessoa para você é porque estão amarguradas. E se você fala mal de alguém, alguma coisa esse alguém fez para você, que você está falando mal dele ou dela. Pessoas que falam mal de alguém para você, não se preocupe, ela vai falar mal de você também. Porque contagia isso. É como uma corrente que vai se ligando em cada peça, umas com as outras. Segunda coisa que pode acontecer com pessoas amarguradas. São pessoas que trabalham pela falsidade, pelo engano e que sabem fingir muito bem. Pessoas amarguradas, elas usam do artifício mentira facilmente. Olha o que é que os filhos de Jacó fizeram. Eles fingiram tudo aquilo. Eles não iriam casar Dinar com Siquém. Eles queriam uma armadilha para matar Siquém, em todo o seu lugar. Uma pessoa que está amargurada ou amargurado é aquele tipo de pessoa como coxinha e doquinha, né? Na sua frente, mas quando você vira as costas, irmão, até o Satanás sai de perto. Porque é sério. Pessoas amarguradas, elas sempre vão trabalhar pela área do fingimento, do engano e da falsidade. São pessoas que trabalham na área da traição. Pessoas sem palavras. E quantas pessoas estão assim? E quantas pessoas estão agindo assim por causa de uma amargura? Eu já vi pessoas que por causa de uma situação de amargura, de uma raiz de amargura, elas criaram inúmeras situações. Espero que ninguém aqui tenha feito isso. Mas se fez, tenho certeza que foi num momento de muita amargura, de ressentimento, de mágoa. E você arquitetou algo de forma enganosa para descontar.
ou utilizou uma situação para causar dano. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Pessoas amarguradas não são confiáveis. Não são confiáveis. Pessoas amarguradas não são confiáveis. Porque a amargura tomou conta do seu coração. Irmão, tudo que eu estou ensinando aqui, que eu estou falando pessoas amarguradas, são pessoas que têm uma raiz de mágoa no seu coração. E por causa dessa raiz, age de determinadas formas. Ele pode agir de forma de ira, com raiva, revolta. É tipo assim, eu vou exemplificar para você entender. Quando alguém chega falando do pastor em uma situação, eu vou dar só um exemplo. Tem 4 pessoas reunidas. Aí chega uma pessoa falando algo bom do pastor. Um se solta e diz, homem, deixa de ir. Tem uma amargura aí no meio. Você está entendendo como é o exemplo que eu estou dando aqui? Eu me coloquei no exemplo, mas pode ser de muitas situações. Não tem filho, às vezes, amargurado com outro filho? Tem ou não tem? Dentro de casa. Se o pai der um negócio. Você lembra dos irmãos de José? A amargura que brotou no coração deles, ao ponto deles venderem José? Eles diziam no coração deles o quê? Meu pai ama mais José do que a gente. Você percebe que esse brotar dessa raiz de amargura pode atingir não só a nossa vida na igreja, mas nossa vida familiar. Pode atingir o nosso trabalho, onde a gente trabalha. Pode atingir aonde nós frequentamos. Pode atingir qualquer lugar. Porque quando uma pessoa está amargurada, ela pode estar revoltada. E ela se revolta com coisas simples, porque ele traz à memória a sua amargura. Seja, quando a gente fala de alguém e aquela pessoa é amargurada com a outra, ela diz, me deixa de conversar, não fala nem o nome dessa pessoa aqui, pelo amor de Deus. Olha, fale tudo, mas tira o nome dessa pessoa aqui do meio. Está amargurada. Está com raiva, está com sentimento de mágoa no coração. Essa pessoa amargurada também pode causar a amargura em pessoas destruição. Quando eu falo destruição, é destruição em todas as áreas agora. Pessoas amarguradas, por exemplo, um marido e uma mulher, casados, um com a amargura do outro. Até a conversa dentro de casa dá trabalho, irmão. E tudo que o outro faz, por mais que ele não queira fazer algo ruim, na sua mente ele já está fazendo para lhe afrontar. E isso é em todas as áreas. É no trabalho, se eu trabalhar em um lugar e eu for amargurado, o que o meu patrão disser, eu já vou ficar, não é assim não. Pensando o quê? E já vai criar uma situação que tudo que ele falar já vai piorar a situação. Eu vou dizer um negócio simples para você entender. Uma pessoa amargurada é parecida com uma pessoa que está ferida. Por exemplo, eu quero utilizar, hoje nosso irmão Silvan veio aqui, ele passou por um sofrimento muito grande no seu pé. Mas Silvan, parece que quando a gente está com o pé ferido, as pessoas, elas não lembram de nada, mas magoam o pé da gente. Não é mais ou menos assim? Tem tanta coisa a pessoa falar, bater, falar, mas parece que vem em cima do negócio que está ruim. É a mesma coisa, irmão, de quem está amargurado. Você, quando está amargurado com alguém, parece que aquelas pessoas que chegam perto de você, lhe rodeando, é para catucar a ferida que está aberta. É para aumentar a amargura no seu coração. É para lembrar de fulano que você já está magoado, para aumentar a mágoa. E isso é em tudo, é nas situações, nas circunstâncias no meio das pessoas. E o detalhe disso é que pessoas amarguradas causam destruição por onde passam. Irmãos, pais amargurados com filho causa destruição. Ele espanca o filho, ele bate no filho, ele se ira, ele se raiva. Tudo que o filho faz parece que é para ele, e ele está tão amargurado com aquilo que ele quer extravasar a sua amargura, prejudicando seu filho. E se ele puder prejudicar de todas as formas, ele vai prejudicar. Isso é num casamento. Já imaginou um casal
homem e mulher, os dois amargurados um com o outro. Você já parou para pensar nisso? Já imaginou um casal de namorado amargurado um com o outro? Como é que fica um negócio desse? Até para olhar no olho da pessoa, a gente não consegue, irmão. Quando a gente está amargurado em uma situação e estamos vivenciando dias de amargura, até para olhar no olho dá trabalho, a gente baixa a cabeça. Porque a amargura, ela vai penetrando na nossa alma. E eu quero dizer aos irmãos, a alma, as nossas emoções, nós temos que ter muito cuidado. Porque nós, como eu falei, trabalhamos o nosso físico, tem pessoas que estão caminhando, perdendo peso, fazendo dieta, tudo bem, é uma bênção. Tem pessoas que trabalham na área espiritual, cultuam, participam da igreja, mas na área emocional está destruído. Ou destruída. E já imaginou uma igreja cheia de pessoas amarguradas? É guerra, irmão. No culto de Santa Ceia, uma igreja cheia de pessoas amarguradas. Como é que ceia mesmo, hein? Como é que troca o cálice? Como é que você vai até aquela pessoa que lhe feriu e diz assim, Deus te abençoe? Só se for na falsidade, irmão. É só se for na falsidade, só se for no engano, só se for por educação. Mas de coração não é. E essa palavra nós estamos encerrando, o curso quinta-feira vai começar, vai ser uma bênção. O curso que vai começar vai ser uma bênção. Mas essa palavra, ela brotou no meu coração hoje, eu estava estudando. Eu ia ensinar sobre outra coisa. Aí Deus disse, não, peraí, você vai falar de amargura. Eu disse, homem Jesus, de amargura. É de amargura, tem gente amargurada que está precisando sarar. Está precisando ter paz, está precisando ter uma vida transformada. E sem essa vida transformada, não chegaremos no céu, irmão. Já imaginou um monte de crente amargurado chegando no céu? Jesus, cheguei no céu, mas eu tenho tanta raiva daquela irmã. Chega, irmão, lá assim. Não entra nem nas portas. Eu quero que os irmãos entendam que as nossas emoções, se não tivermos cuidado, elas podem nos levar ao inferno. E se nós não atentarmos para isso, se não resolvermos isso hoje, não vale a pena servir Jesus desse jeito. Você me entende? Vamos lá. Além de destruir, a amargura também pode causar depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Você vive, mas sua mente é naquela pessoa. Quando a gente está amargurado, a gente é o dia, mas vira e mexe a gente lembra. Te lembra, e aquilo já... A gente não acredita. Parece que o pensamento não consegue sair de você. Porque a amargura brotou. E a raiz se enfincou no seu coração. E contamina. Nós temos algo em nosso ser que todas as vezes que alguém chega nos contando que sofreu, que foi ferido, que foi machucado, sempre a gente fica do lado de quem está se vitimizando. É assim ou não? Sim ou não? É. E o detalhe disso é que essas pessoas que vivem se vitimizando são pessoas amarguradas e estão contaminando outros. E nem sempre elas têm razão. Mas sempre a gente fica do lado do mais fraquinho, do mais pobrezinho, do bichinho bonitinho, né? A gente sempre procura estar do lado da coisinha fofinha, que está lá chorando, se derramando em lágrimas, dizendo que não aguento mais, que eu vou morrer. E você olha assim e você diz, bichinho. O bichinho está passando uma luta tão grande, pastor, vá visitar o bichinho. A bichinha, pastor, chegou aqui, se o senhor ouvisse. Pode acontecer da pessoa estar triste, estar realmente sendo injustiçada? Pode. Não estou tirando o que não possa. Pode. Mas geralmente, o culpado é a vítima que está se passando de vítima para você. É aquele tipo de gente que chega lá e diz,
Estou tão chateado, viu, irmão Miles? Que foi? O pastor, aquele homem. Que foi, homem? Aquele homem não tem condição, não. Vou sair da igreja. Não gosto dele, não. Aí já ganhou o Maelson. Aí Maelson, é mesmo, é? Mas, o pastor fez isso com você. Aí daqui a pouco vai se alastrando. Ele já se encontra com outro. E em algum momento, o pastor aprontou uma comigo. E o outro já ganhou. Aí lá na frente o pastor vai e encontra com esse irmão que descobriu que o irmão está magoado. Aí vai lá, irmão, me perdoe, se ajeita, se organiza, dá tudo certo. Só que ele contaminou um bocado para resolver isso agora. Você já entendeu? Quantas mulheres, como também quantos homens estão amargurados e estão colocando sempre a culpa no parceiro. Nunca ele tem culpa. Nunca ela tem culpa. Tudo que acontece, a culpa é do outro. É o outro que não vê, é o outro que não é sentimental, é o outro que não ama, é o outro que não olha, é o outro que é isso, é o outro que é aquilo. Nunca a culpa é dele. Sempre a culpa é do outro. Por quê? Porque nós não queremos lidar com as situações e arrancar a raiz de amargura do nosso coração. Nós preferimos cultivar. Eu já passei por situações aqui em Itaipu, em muitas situações dessas com muitos irmãos, que se eu não sentasse para resolver, para arrancar a raiz, eu era um pastor amargurado e magoado. E quando eu pegasse o microfone, era só para desabafar. Porque eu fui injustiçado. O bichinho, coitadinho, sou eu. Será que é só eu que erro? Será que é só o outro que erra e não eu? Nós temos que parar para entender. E os filhos amargurados de Jacó destruíram tudo pela frente, irmãos. Crianças, mulheres, homens, mataram todo mundo. Quem é que tinha feito a coisa ruim com Diná? Só o filho de Amor. Foi assim? E por que os filhos de Jacó matou todo mundo? A raiz de amargura se espalha. Ela vai atingir tudo e todos. E se você detectou que tem alguma raiz no seu coração de amargura, hoje essa palavra é para curar sua alma. E não adianta, irmão, esse negocinho de dizer assim, eu perdoei, mas não quero conversa. Isso não existe, não. Se esqueça, se esse é seu discurso, ele não tem validade bíblica, não tem argumento bíblico, não passa nada, não serve. Não adianta. Arrancar é resolver, é tirar, é não deixar vestígios, é eliminar. E quem pode me ajudar a fazer isso, se eu não tenho forças, sempre vai ser o Espírito Santo de Deus. Sempre. Sempre vai ser o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a derramar essa água parada do teu coração, essas mágoas, essas coisas que te fizeram que você se machuque. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu, quando era criança, eu sofri muito, muito. E para você ver, tem gente assim, fulano tem trauma, né? Mas teve situações, eu já adulto, já pastor de igreja, que quando eu lembrava das situações que eu passei, eu começava a chorar e ficava triste. Como que se fosse ainda magoado com um negócio que aconteceu lá na época dos meus pais. E eu vi que aquilo ali estava só me afligindo. Disse, Senhor, tira isso do meu coração. Perdoo. Eles estavam cegos pelo pecado. O pecado, estavam mortos em seus delitos. Perdoa, Senhor. Então tem coisa, irmão, que você ainda carrega com você. Que é lá do seu passado, lá de trás. Aconteceu algo com você, não sei onde foi, se foi na sua juventude, na sua infância, na sua adolescência, se foi alguns dias atrás, se foi no ano passado, eu não sei. Se foi recente, se não. Mas às vezes nós carregamos coisas em nosso interior que abalam nossas emoções. E se nós não tivermos cuidado, vamos se privar da graça de Deus. O que o texto de Hebreus que eu li no início nos ensina.
Quarta situação, pessoas amarguradas, eu estou encerrando. São pessoas invejosas, ambiciosas. Que é isso, Pai? É sim. Abra aí Atos capítulo 8. Pessoas amarguradas é aquele tipo de pessoa, na área da inveja e da cobiça, que sempre quer a grama do outro, que a vida dele não presta. Você já encontrou alguém amargurado? Não, a vida dessa pessoa não presta, não presta. A vida dela não presta, não. Agora a vida do outro é que é a boa. Pessoas amarguradas são assim. Abra aí Atos, capítulo de número 8. Vamos para a Bíblia para a gente provar por quê. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Nós vamos ler um texto para a gente chegar em uma compreensão da palavra de Deus. Diz assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e rogo ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. O versículo 23 explica: pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Meu Deus, pastor, então quer dizer que pessoas amarguradas também são pessoas invejosas? É, ele tem raiva até se você subir de cargo. Ele tem raiva até se você for pregar no canto fora, vixe Maria. Ele tem raiva até se você for cantar. Só tem ela cantando, né? Não tem outra pessoa para cantar mais, não? Tem raiva, mano. É um negócio absurdo. Pessoas amarguradas perdem a visão e sempre querem ser maior que o outro. Era para ser eu, não é para ser fulano, não. Eu sei cantar? Eu quero lhe perguntar uma coisa. Todo mundo aqui na igreja cantou? Sim ou não? Todo mundo aqui na igreja é pregador? Todo mundo aqui na igreja vai ser pastor? Não. Se não é assim, então entendemos que não vamos chegar a alguns lugares que talvez nós queremos, porque a nós não foi concedido isso. E está tudo bem. Que Deus levante outros e que eles façam com muita unção e com muita graça de Deus. Só que pessoas amarguradas, elas vivem nessa vida de ambição e vira e mexe, ela solta uma ou outra que você vai lembrar que é por causa de fulano, ou de cicrano, ou de beltrano. Isso não tem no meio do povo de Deus, essas coisas. Não tem não. Só tem no meio né? No meio da igreja não tem ninguém dessa. Ninguém, não tem. Não tem. Você não fica com raiva, né? Porque você não se chateia com isso, não é possível. Só tem fulano que prega aqui e eu não prego mais nunca, não? Não tem. Isso não existe nas igrejas. Não tem. Existe? Se existe é porque tem pessoas amarguradas. Se tudo isso que eu falei, de falsidade, de raiva, de inveja, de situações de revolta, de engano, de cobiça, de destruição, está acontecendo no meio da igreja e no meio das famílias da igreja, porque as pessoas estão amarguradas. E que bom que eu transmiti a live hoje ao vivo.
Porque eu vou pagar essa live e vou botar no privado de cada um, até o irmão ler, assistir e ver, para aprender que está na hora da gente arrancar esse pé de amargura de uma vez por todas na nossa vida. Quando não há amargura, o que é que sobra? Você já parou para ver o texto de Hebreus, o que eu li no comecinho, Hebreus capítulo 12? Quando não há uma raiz de amargura, o que é que sobra? Paz com todos. Olha que bênção. Santificação. E veremos o Senhor. 3 coisas que a raiz de amargura não pode tirar de nossas vidas. Mas pastor, tudo bem, hoje eu fui renovado, Deus falou comigo, está tudo certo, eu arranquei, vou seguir em paz, tudo bem, mas quem me garante que amanhã não vou ser amargurado ou não vai brotar outra raiz de amargura? Ninguém. Todo mundo está sujeito a amanhã acontecer uma situação que vai brotar uma raiz de amargura. Agora a decisão é sua, se você arranca ou se você cultiva. A decisão é minha. Se eu vou deixar uma coisa insignificante tomar de conta da minha vida inteira. Porque tem muitas pessoas no mundo e no meio das igrejas no mundo que estão amarguradas, chateadas, enraivecidas e cultivando um pé maior do que um pé de mangueira. Irmãos, quando a gente fala disso aqui, a gente se remete às vezes só a uma situação na nossa vida. Tem pessoas que têm inúmeras situações mal resolvidas na vida. Quando você tem uma e o pastor está ensinando e você lembra de imediato, uma bênção. Você sabe onde você começa a poda, começa a arrancar a raiz. Mas quando essa raiz já é longa, quando essa raiz já é grande, dá muito mais trabalho para se arrancar. Eu vi um pessoal cavando ali uma piscina, na minha vizinhança, e tinha um pé de coqueiro lá. Irmão, eu nunca tinha visto um negócio com tanta raiz. Ei, deu trabalho, viu? Era 4 cabas com facão, com machado, com tudo, para arrancar esse negócio. Pense, estava enraizado de uma forma que era muito difícil de se arrancar. Só que tem algumas plantas que a gente pega com o dedinho assim e puxa e vem. A questão é, até onde está estendido as raízes da amargura na nossa alma? É disso que Deus quer tratar. É disso que Deus quer sarar. É essa ferida que Deus quer colocar o metiolate em cima. Está entendendo? Vai arder, dói. Na hora a gente diz assim, isso não é comigo não, é com você sim. É comigo também. Só que vai sarar, irmãos. E o propósito de Deus para as nossas vidas é nos sarar. É nos sarar. A doutrina, a palavra de Deus, quando é ministrada e pregada, ela vem para nos trazer cura. Porque se continuarmos pessoas amarguradas, não conseguimos nem adorar a Deus. Eu tendo uma amargura com meu irmão Raí, eu estando no culto que ele está, irmão, é complicado para mim adorar. Eu fico olhando para ele e dizendo, esse infeliz aqui, tem condição? Isso não é nem para estar na igreja. Isso não é nem para estar na igreja, um menino desse. Porque eu estou amargurado com Raí. E quem está amargurado, a mente fica pensando nessas besteiras. Aí eu pergunto, consegue adorar como? Consegue ser edificado a palavra de Deus como? Consegue ter comunhão com Deus como? A Bíblia diz, se eu odeio o meu irmão a quem eu estou vendo, como eu amarei um Deus invisível? Como? Nunca. Para finalizar, Tiago capítulo 3. Tiago 3, verso 6. Diz assim, ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Verso 6. A língua está situada entre os membros de nosso corpo.
considerado o menor, ou um dos menores. E contamina o corpo inteiro. Até aí. Uma pessoa amargurada, ela contamina uma igreja todinha. Uma irmã amargurada, ela contamina o coral de irmãs da igreja todinho. Um jovem amargurado, ele contamina a juventude todinha, a liderança e bagunça tudo. Um pastor amargurado, ele contamina uma igreja todinha. Um homem amargurado, ele contamina o grupo de homens da igreja todinho. Você entendeu o quanto é perigoso a amargura no meio da igreja? Uma pessoa amargurada na sua família, ela contamina a sua família todinha. Ela bota a gente contra a gente lá dentro. Ela cria uma divisão, uma facção. Agora é um com raiva do outro, deixa de se falar. Me permita dizer aqui uma coisa. Eu não vou dizer o nome da família não, mas essa família, ela sabe. Só em eu falar isso aqui, ela vai entender que é essa família. Eu conheci uma família em Itaipu, que ela era uma família muito grande, mas toda dividida. Irmão não falava com irmão, irmã não falava com irmã, primo não falava com outro primo, tio não falava com não sei com quem. E, irmão, quando eu conheci essa família, aí eu ia lá pregar, conversar, pensar que não. Um dizia assim, pastor fulano não fala com fulano não. Aí eu, hã? É. Faz tempo? Faz. Foi um negócio que aconteceu aí. Aí eu estava em outra situação, chegava, pastor fulano também não fala com fulano não. Eu disse, que molinga é isso? Eles comiam juntos, tomavam café junto, almoçavam junto, jantavam junto, mas não se falava. Aí Jesus começou a salvar. Salvar. Começou a arrochar, começou a criar situações. Ah, irmão, a família se uniu. Você passa agora na casa dele, você encontra um bocado de gente nas calçadas conversando com os outros. Você olha assim, rapaz, ô família unida. É porque não conheceu o que o pastor conheceu. As amarguras no meio dessa família destruiu o relacionamento dessa família inteiro. E se Jesus ele não tivesse chegado com providência, até hoje essa família era dividida. Você já parou como a raiz de amargura destrói sua família? Irmãos, isso é muito perigoso. E quantas pessoas estão contaminadas ou amarguradas? Quantas pessoas estão na igreja, no templo, assim? Depois de uma palavra como essa, a gente chega no culto de Santa Ceia, tratado e sarado. Pelo menos é o que tem que ser. E quando a gente for trocar os cálices, a gente troca com verdade, sinceridade e com amor. Porque a gente aprendeu a arrancar a raiz de amargura. Lá no céu, só entra quem você gosta? Hein? Será que lá no céu, eu não gosto de fulano, né? Ele não pode ir para o céu não, né, pastor? Ele? Porque se for... Se eu disser a tu que ele vai passar a eternidade toda do teu lado. É bom resolver aqui. Irmão, estou dizendo uma hipótese. Lógico que não vai pessoas amarguradas para o céu, né? Lógico que não vai. Isso é para você refletir. Pastor, eu não suporto. Tem que suportar. Você lembra de Jesus com Judas? Que o traiu, que o feriu, que o magoou. Até o fim Jesus disse, amigo, aqui você veio. Beijou em seu rosto, recebeu o beijo e o tratou como um amigo de verdade. Jesus nos deu o exemplo. E nós temos que tomar atitudes. Porque se você não tomar atitude de arrancar essa raiz de amargura do seu coração, você está pensando que o pastor vai arrancar? É. Está pensando que se você não tomar a decisão de abrir mão dessa mágoa, de perdoar, de orar e pedir o Espírito Santo que transforme sua história, pedir a Deus a paz que excede todo entendimento, você está pensando que o pastor, o apóstolo, sei lá quem for, vai conseguir tirar isso do seu coração? Vai conseguir ajudar na sua vida sentimental, na sua alma? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como a espada de 2 gumes. Que ela penetra até a divisão da alma. Olha, o que está lhe tratando aqui é a palavra de Deus.
Agora você tem que tomar atitude. Se ouvir e não praticar, valeu de nada, irmão. Nada. É tão bonito as pregações dessa, a gente aprende, né? Mas se a gente não botar em prática, irmão, a gente vai só perder nosso tempo. E a gente perde o nosso tempo. Então, irmão, irmã, se você ouviu essa palavra hoje, recordou que tem alguma mágoa, algo no seu coração, seja com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com, sei lá, com o pastor, com a pastora, com o líder de louvor, com a irmã do coral, com o jovem da congregação, com os seus ex, faltou falar sobre isso aqui. Para concluir, né? Os nossos ex-namorados, os nossos ex-maridos, os nossos ex-esposas, é tantos ex, irmão, que a gente carrega aquelas mágoas lá atrás. Quando a gente olha para a pessoa... Meu Deus, como é que fulano está ali? Olha para cá, para ele não me ver. Dói, né, irmão? Mas é verdade. Você sabe que é verdade. Faltou falar dos ex, não. Eu vou terminar falando deles, né? Tem que falar. Nossos traumas, as nossas experiências dolorosas, aquilo que a gente passou lá atrás, tudo que nos feriu, que nos magoou. Entenda, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que ficar e tudo se fazer novo, irmão. Arranque essa raiz de amargura do seu coração, perdoe, libere perdão. Se você tem raiva do seu pastor, do seu irmão, da sua irmã, se foi uma situação que aconteceu que você lhe magoou, lhe chateou, perdoe. Tem gente que fica magoado com a gente, ou com raiva da gente, até quando a gente para de ir em alguns lugares. É difícil lidar com o ser humano. Só que nós servimos a Deus e essas raízes de amargura têm que ser arrancadas do nosso coração para ontem. Isso tem que acontecer. Amém? Vamos ficar de pé. Quem está magoado com o marido, quando chegar em casa, dá um cheiro no olho do velhinho, né? Um abraço e diz: me perdoe, meu filho, eu lhe amo. Estava magoado, mas hoje zerou. Se é o marido que está magoado com a esposa, quando chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer é olhar nela, dar um cheiro no olho dela, abraçar ela. Minha velhinha, me perdoe, eu estou magoado com você. Aquele negócio que aconteceu lá atrás, que eu fico remoendo, pronto, vamos quitar essa dívida, essa amargura, vamos derramar essa água de uma vez, vamos fazer um compromisso com Jesus, uma oração, e iniciar do zero, pronto. Tem que acontecer isso. Você é com o pastor do mesmo jeito. Eu não tenho raiva de ninguém não, viu? Se você está com raiva de mim, venha logo me dar um cheiro. É sim. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que essa palavra possa ficar no seu coração. E lembre, quinta-feira que vem começa o nosso curso da Bíblia. É como uma faculdade de ensinamento bíblico. Você vai vir, vai ser preparado sobre os fundamentos do reino de Deus. São coisas preciosas que valem muito dinheiro e que vai ser nos oferecido de graça, com qualidade. Pastores vão vir de Natal para cá, arriscando suas vidas para nos ensinar coisa boa e espiritual para a nossa história. Bom? Vamos orar e amanhã tem culto lá no tabuleiro. Se alguém quiser ir, se organizar. E eu estou indo de manhãzinha para lá fazer o reboco. Irmão Nego que tiver de folga, oh, glória, esse homem é bom demais. Vamos, né, irmão Nego, amanhã? Deus quiser, dar uma trabalhadinha lá, terminar a casa da senhora, que eu quero segunda-feira colocar ela para dentro da casa dela, que a bichinha está lá ainda sofrendo. E vamos conseguir em nome de Jesus.
Deus bendito e santo, nós te louvamos, Senhor. Queremos aqui, Senhor, colocar o nosso coração diante de ti, da tua presença, Senhor. A tua palavra diz que os limpos de coração verão, Senhor. Senhor, o nosso coração ele tem sido sacudido, nossas emoções, Senhor, estão destruídas. Corações, Senhor, estão amargurados. Tu conheces o coração da gente, tu conheces o coração dos teus filhos e filhas, e nós queremos te pedir, Senhor, arranca esta raiz de amargura, arranca essas raivas, Senhor, arranca tudo aquilo, Senhor, do meio da tua igreja, que nos separa dos nossos irmãos, que tira o desejo da gente congregar, da gente fazer a obra de Deus, da gente louvar em conjunto, da gente viver a tua palavra, Senhor. Elimina, Senhor, do meio da nossa família as raízes de amargura, do meio dos casamentos, dos lares, Senhor, nos trabalhos, nas ruas, por onde quer que a gente esteja, Senhor. Tira do nosso interior, Senhor, toda essa mágoa. Nós queremos perdoar, Senhor. Queremos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que fizeram de ruim conosco. Nós perdoamos, Senhor. Nós derramamos, Senhor, esta água parada do nosso coração. Pedimos que Teu Espírito Santo ele elimine de uma vez por todas, Senhor, todas as raízes de amargura dentro do nosso ser. Sara, Senhor, a nossa alma. Tira a nossa alma do cárcere, da prisão. Transforma o nosso coração. Que nós possamos olhar para o nosso irmão com amor, com compaixão, com alegria, Senhor. Traz paz para o meio da Tua igreja, para o meio do Teu povo, Senhor, para o meio dos nossos irmãos. Nos santifica, Espírito Santo, nos ajuda. Nós estamos caminhando e queremos chegar ao céu. Também Tuas mãos, Teus filhos, leva-os para casa em paz. Toma, Senhor, este curso bíblico em Tuas mãos, todas as quintas-feiras aqui, nós possamos aprender a Tua palavra, crescer na graça e no entendimento. Nós Te louvamos por tudo. Apresentamos o culto de domingo, culto de Santa Ceia, o culto onde reunimos, Senhor, todos os irmãos aqui para juntos se alegrarmos, porque o Teu Filho foi morto, mas reviveu. Ele ressuscitou, Senhor, para todo sempre. E nós Te louvamos por tudo. Te agradecemos, Senhor, nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Estendo as vossas mãos, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, que todos possam dizer: vão em paz, não pequem mais.